E a gente começa falando, afinal, Sandro, são quantos livros publicados até hoje? São 14 livros publicados, além de cordel, revista, catálogo e folhetos. Então, tudo isso começou quando eu acho que a minha alma de historiador falou mais alto e eu resolvi resgatar a história do meu município. Na década de 90, que até então nada existia escrito sobre o município, né? E aí então eu juntei todos o material que eu já tinha, né? E preparei um projeto com os meus alunos, porque na condição de professor eu percebi que ninguém, ou quase ninguém, nada sabia sobre a cidade, sobre o município em que vivia, sobre a terra que eles chamavam de Torrão Natal. Nem distritos, nem vultos ilustres, nem sobre a cultura, o turismo, a arte, as ruas, as praças, nada. Limites, parte geográfica, nada se conhecia. Então, eu resolvi, né, fazer um projeto com os meus alunos e desse projeto surgiu o Resgatando a Memória de Santana do Cariri. Foi o meu primeiro trabalho publicado, que até então eu não tinha pretensão de ser escritor, nem de que este trabalho se transformasse em livro, mas foi o que resultou. Ele passou a ser livro didático, né, nas escolas, e depois de Resgatando a Memória de Santana do Cariri, eu procurei fazer outros resgates e preservar a história e a memória. Veio Pedaços de Mim, que é de poesias, meu lado poeta. Depois eu continuei resgatando com Ainda Resgatando. Estive exilado em Altaneira por uns anos, né? Não vem ao caso falar aqui o porquê, mas lá quando estive como professor, resgatei a história de lá nesse livro, resgatando a história do município de Altaneira. Reescrevendo Patativa, um outro projeto. Aí veio Você Sabia, que aqui são fatos de um todo, né? De curiosidades, de marcos e fatos de uma forma geral, não só da região. Porque até então eu tinha me voltado para o regionalismo, a minha terra natal e a minha região, porque eu sempre tive essa preocupação de não deixar a história se perder na névoa do tempo. Porque é muito importante que as pessoas conheçam a sua história em primeiro lugar, para depois conhecer a história do seu estado, do seu país e a do mundo. Certo. Veio Hinos e Canções, um resgate aos hinos pátrios e do município. A segunda e terceira edição do Resgatando a Memória de Santana do Cariri, essa aqui já revisada e atualizada. Resgatando uma história de fé benigna, né, que quando eu escrevi o Resgatando a Memória de Santana do Cariri, eu já dediquei um capítulo para resgatar a história dessa jovem que foi barbaramente assassinada, né, aos 13 anos, e que é tida como santa na nossa cidade. E agora, já na região, no país e no mundo, né? Quem fez a biografia de Benigna, que inclusive fica disponível lá na capela, no distrito de Inhumas? Fui eu. Eu fui o diretor da comissão histórica que elaborou a biografia que foi enviada à Congregação para a Causa dos Santos, em Roma, né? E esse livro aqui é o resultado de todo esse trabalho que a gente desenvolveu desde a criação da comissão em 2004, né, até 2010, quando a gente conseguiu trazer Dom Fernando Panico até Inhumas, para ele ver o grandioso movimento em torno da fama de santidade de Benigna, né? Então, veio esse livro, né? E nesse aqui está toda a biografia,
história dela, os depoimentos, os testemunhos, a iconografia, documentos e tudo. E nesse livro foi o primeiro registro da história de Benigna, que até então nada se tinha. Aí veio a minha história, Revivendo o Passado. É uma história de memórias, né, que eu mostro em crônicas toda a minha história. Bom, esse eu já li, né? Esse aqui, né? Já li, esse aí estive no lançamento também. Pronto, exatamente, que a gente fez lá no Espaço Literário Poeta Maranhão, na rua, né? E você esteve lá cobrindo. Veio Madrinha da Farmácia, né? A Peregrina da Fé, que é sobre a história de vida de Maria Eurice Coelho. Né? É santanense? Santanense, ela é prima do Padre Cristiano Coelho, que tem uma história muito ligada também à Nova Olinda, né? O Padre Cristiano. Também. Então ela foi uma pessoa assim maravilhosa, uma santa em vida, né? Ela foi catequista, ministra da Eucaristia, dirigiu todas as escolas, professora, foi minha catequista, foi quem me ensinou mais para a vida. E recentemente, né, eu organizei um livro que a gente fez junto, né, Célia? Nós e os outros acadêmicos empossados na Academia de Letras do Brasil. Então, é o primeiro livro da Academia de Letras do Brasil, seccional Araripe, né, intitulado Patronos, e que a gente teve o prazer de construir juntos. Aí na participação desse livro, quem é a patrona que você biografou, que está no livro? Pronto, Generosa Amélia da Cruz. É a minha patrona, porque eu acho, sempre achei Generosa Amélia da Cruz uma mulher à frente do seu tempo. Em 1936, quando a mulher tinha as suas funções muito restritas ao lar, ela enfrentou a política da época e assumiu o município de Santana após o assassinato do seu esposo e passou para a história como a primeira prefeita de Santana, do Ceará e a segunda do Brasil. E até dizem que ela é a primeira do Brasil porque foi a que assumiu e se manteve até o final. Porque no Rio Grande do Norte, né, no município de Lages, teve a primeira prefeita, mas parece que ela não assumiu. Ela assumiu e desistiu, né, ligeiramente. E Generosa não, foi até o final. Então, uma mulher muito marcante, é uma referência para nós santanenses e para vocês mulheres, né? Sem uma dúvida. Força.